Paz do Senhor, irmãos. Amém? Então, vocês lembram da última vez que eu vim aqui? Eu vim falar sobre os cursos para pais. Então, só tem 2 casais inscritos. Infelizmente, com tanto filho dentro dessa igreja. Irmãos, essa é a última semana. Então, eu peço que você, pai, olhe com o coração bem aberto, porque esse curso é muito importante. Para os irmãos entenderem, ele é um curso, ele era. E assim, os pais que estão inscritos foram pais que já fizeram o curso. Era um curso de 6 meses, realizados toda semana. Então, o Tiago e a Carol pegaram o curso, enxugaram e fizeram um curso 8 semanas, de 15 em 15 dias, para facilitar, para que você possa estar junto, aprendendo. Irmãos, nós precisamos aprender mediante a palavra de Deus. Então, assim, a Ana e o David, vou honrar, com a vida deles, a Maria e o Júnior, bota pilha no pé desses pais, porque se não tiver mais pais, não haverá curso esse ano, irmãos. E é uma tristeza, né? Uma igreja cheia de crianças e só ter 2 casais inscritos. Então, essa é a última semana para a procura do curso para educação de filhos. Amém? Os irmãos entenderam? Acho que... Vou falar tudo de novo, então. Os irmãos entenderam? Mais ou menos? Curso de pais e filhos, procurar o Tiago e a Carol. Amém. É bem ruim com essa luz aqui. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite, queridos, paz do Senhor a todos. Vocês estão bonzinhos? Ou a mesma situação vale para o curso Homem ao Máximo, né? Que não fechou uma turma ainda, né? Vamos lá, gente. Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, não para a nossa glória. Estamos numa igreja que é preocupada com a sua saúde espiritual. Dê valor para isso. Depois ficar chorando que o casamento está indo por água abaixo, que o filho está totalmente desobediente, não adianta. Falta oportunidade de aprender, não é. Então, vamos se ligar, gente. Vamos se ligar. Aí se fala assim, mas é porque quando eu casei, eu não conhecia Jesus. Tá, agora conhece e não quer aprender? Irmãos, isso é uma vergonha, irmãos. É uma vergonha. Infelizmente é uma vergonha. Mas dá tempo ainda, né? Tanto os homens quanto os casais aí, em especial quem tem filhos menores, vamos valorizar, irmãos. Valorizar realmente o presente que Deus nos dá. Irmãos preciosos tiram o seu tempo para preparar um material, disponibilizam para dar as aulas. Aproveite. Aproveite. E geralmente, quem menos tem tempo, que mais faz coisa. Fica o recado aí, tá? Eu nem ia falar sobre isso, mas eu fiquei indignado quando escutei que tinha 2 casais só. Glória a Deus, vamos mudar o clima agora. Rápido, hein? Tem aniversariante na semana hoje, vamos dar uma desbratinada aí para... Nem lembro se tem aniversariante, levanta a mão. Essa semana não teve, eu acho, né? Pelo menos eu não. Rosângela tem 497 anos já. Precisa cantar mais parabéns para ela. Então, gente, nós queremos fazer uma coisa muito linda nessa noite. Queremos apresentar o Joaquim. Eu ia chamar ele para vir aqui, né? Mas já enjoou isso aí, né? Sempre faço isso, né? Então, vem cá, Joaquim, Priscila, Nivaldo, Manu, a Jennifer está ali também, está atrás
Não estava vendo ela. Se tiver mais alguém da família que quiser vir também, fica à vontade. Tá bom? Família linda, né? Esse é o Joaquim, gente. Glória a Deus. Que bênção, hein? Família linda, hein? Glória a Deus. Vamos consagrar o Senhor? Ser um servo do Senhor, um homem de Deus. Se assim o Senhor não voltar até lá, ter uma família abençoada, filhos para a glória do Senhor. Amém? Vamos consagrar o Senhor, família? Vamos? Ah, querido Deus, nós queremos te consagrar o Joaquim, Senhor, para a tua honra e tua glória, Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, que a tua bênção venha sobre ele nesse momento, Pai. Nós apresentamos ele a ti. O Nivaldo, a Priscila consagram o Joaquim a ti, Senhor, para que ele seja um servo do Senhor, um pregador da palavra do Senhor, para que ele seja, Senhor, uma voz que clama, Senhor Deus, em meio a essa sociedade corrompida pelo pecado, cada dia mais, Senhor Deus, que ele seja um profeta em meio à geração dele, Senhor. Nós abençoamos o Joaquim, abençoamos o Nivaldo, a Priscila, pedimos sobre eles a capacitação do Senhor para criar, educar o Joaquim nos teus caminhos, Senhor Deus. Ajuda também, Senhor Deus, a Jennifer, Senhor Deus, ajuda, Senhor, a Manu, Senhor, a poder ajudar a criá-lo na tua presença, Senhor, para que ele possa ser ensinado pelas irmãs também, nos princípios do Senhor. Nós abençoamos essa família, Pai, pedimos sobre eles a unção, a bênção do Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia, Senhor, te louvamos, Deus, glória a Deus, vamos aplaudir Jesus. Família, bateu uma foto ali, ó, mais ali, ó. Deus abençoe, queridos. Glória a Deus. Irmãos, eu não vou pregar a palavra hoje, tá? Mas eu preciso dar uma pequena mensagem para os irmãos. A gente não costuma fazer isso nos cultos, mas é algo muito especial. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 24. Frank, eu prometo que eu não vou tomar muito teu tempo. Não fala isso. Segunda Samuel, capítulo 24. Versículo 18. Então, quantos irmãos acham aí? Vou só contextualizar o que está acontecendo aqui. O Senhor disse para o rei Davi não fazer a contagem dos exércitos, do povo de Israel, e o povo começa a pressionar Davi, que o povo queria saber como é que estava o tamanho dos exércitos do Senhor, tal, o povo pressionou Davi, até que Davi realizou esse censo, e o Senhor ficou super irado com a atitude de Davi, por ter desobedecido. Ele deu 3 opções para Davi, de punição, e Davi escolheu a punição, onde seria 3 dias que o povo seria assolado por enfermidade, por morte. As outras eram muito piores. E aí continua a história aqui no versículo 18.
versículo 17 primeiro. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi a iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Davi falou. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi, Gade era o profeta aqui, vá e edifique um altar ao Senhor, na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à ordem de Gade, a ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e os seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra, e disse: por que o meu senhor e rei veio ao teu servo? Respondeu Davi: para comprar a eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: ó meu senhor e rei, pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador, e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Amém? Então vemos aqui um rei, primeiramente assumindo a sua postura de rei, trazendo para ele a culpa, embora o povo tenha levado ele a cometer esse erro, mas ele trouxe para si a responsabilidade, ele chamou para a família dele a maldição que estava sobre o povo, e quando o profeta falou que ele deveria edificar um altar ao Senhor, ele teve a oportunidade de edificar aquele altar sem custo nenhum. Sem custo nenhum, tudo, boi, lenha, tudo que ele quisesse estava ali, era só ele oferecer. Não seria errado se ele tivesse aceitado, ele era o rei, mas ele usou uma frase, que é a frase que eu quero ministrar com os irmãos hoje. Não oferecerei, versículo 24, parte B, não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custe nada. Irmãos, eu fiz questão de falar sobre esse assunto depois do momento da oferta, porque geralmente esse tipo de conversa se faz com a igreja, né? Aqui nós não costumamos fazer isso, mas se faz antes do momento da oferta, para incentivar, encorajar os irmãos a serem fiéis no dízimo, nas ofertas, né? Nós não temos esse hábito aqui, não critico quem tem, de forma nenhuma, nós não temos esse costume aqui, na comunidade Amar. Nós temos o hábito de ensinar a palavra de Deus e todos os princípios da palavra. Então, quero até dizer a você que está nos visitando hoje aqui, ou assistindo a nossa live, ou assistindo depois no YouTube, nós não temos o hábito de fazer isso que eu vou fazer hoje aqui, certo? Porque a gente costuma ensinar nos cultos de quarta-feira sobre esses assuntos, como qualquer um outro assunto importante da vida cristã. Não estamos aqui enfatizando nada. Mas eu acho importante trazer esse assunto como ensinamento, como exortação. Isso não precisaria usar uma pregação inteira para falar sobre isso, era um breve recado, um recado rápido, porque o exemplo de Davi aqui, ele precisa falar muito conosco. Nós precisamos entender a importância que nós temos, e eu falo isso agora para os membros da igreja. Por favor, os irmãos que estão nos visitando, estão conhecendo a igreja, estão, né, namorando aí, querendo conhecer um pouco mais, esse recado não é para você.
é para quem já é membro aqui, reconhecido, né, que já se comprometeu com o ministério. É nossa responsabilidade honrar com o Senhor através de nossos dízimos e ofertas. Porque é dessa forma que a igreja, ela se mantém e o ministério consegue crescer e atingir seus objetivos. É assim que funciona. E a comunidade Amarra do Portal, irmãos, ela vem passando por uma situação financeira pouco complicada. E isso já vem se arrastando já há muito tempo já. E como esse assunto ele é muito delicado, porque, infelizmente, muitos usam a Bíblia para extorquir pessoas, muitos usam o púlpito para hipnotizar as pessoas, para que elas tirem tudo que elas têm. Então, é delicado falar sobre esse assunto. Eu sei que você tem um parente em casa que fala que o pastor rouba tudo, eu sei disso já. Eu sei que funciona assim. Quero que vocês creiam que aqui não é assim, né? Mas a gente precisa ensinar, para que a gente seja primeiramente abençoado, porque são promessas da Bíblia Sagrada para nós. A fidelidade ao Senhor nas finanças, primeiro nos abençoa. Quando nós semeamos, a gente recebe a colheita. Então, quem não faz, deixa de ser abençoado. São princípios da palavra, que já ensinamos outras vezes. Não vou me aprofundar no estudo. E também é a responsabilidade da igreja, corpo, membros, nós, com o ministério. Irmãos, nós somos uma comunidade pequena, nós não temos, eu acho que, pouco mais de 100 membros, né? Uma igreja pequena, num bairro carente, podemos dizer assim, um bairro, moramos aqui, é a periferia de Itajaí, parte da periferia de Itajaí, a gente sabe disso, não falo isso de forma pejorativa, não, são pessoas guerreiras que lutam, que trabalham, sabemos disso, reconhecemos, e nós buscamos mesmo nesse contexto que nós vivemos aqui, trazer para a igreja e para a comunidade, uma qualidade de ministério muito abençoada, em todos os sentidos, tanto de pregação da palavra, quanto apoio. Aqui as crianças têm acompanhamento, os jovens têm acompanhamento, os casais têm acompanhamento, só quem não quer realmente ser edificado, não é. Então a gente procura dessa qualidade. Temos um instituto que a gente aqui abraça como igreja, então são muitos desafios, e nós precisamos abraçar essa causa junto como membros, nós precisamos mesmo. Falando em instituto, temos que entender uma coisa, quando falamos sobre dízimos, nós falamos sobre o sustento da igreja, não podemos confundir as coisas. Às vezes a pessoa pensa, eu já ajudei o instituto, então não preciso mais dar o dízimo. Isso é uma coisa diferente, irmãos. Para quem não sabe, igreja é um CNPJ, instituto é outro. São coisas diferentes. A igreja ajuda o instituto ajuda a igreja. Com as melhorias, onde a IBIA pode usar, onde os irmãos podem fazer os cursos. Um ajuda o outro, mas um não sustenta o outro. E o instituto, vocês conhecem a história já, né? Cada mês é uma provisão diferente, o negócio vai acontecendo, sempre muito suor. Só que, infelizmente, irmãos, a igreja está pecando nesse sentido. Quando nós demos um passo de fé, há 5 anos atrás, e nós saímos do galpão alugado, construímos aqui, e compramos os 3 terrenos, nós comprometemos em pagar o financiamento de 3 terrenos. Hoje está em torno de quanto, Tiago? 4.200 por mês. Na época era 3 e pouquinho, né? 4.300. Já fazem 5 meses que a gente não paga. Estamos devendo? Não estamos devendo. Porque a comunidade Amarra do São Vicente tem pago esse valor. Para nós, se possível, se conseguimos reembolsarmos o caixa da igreja lá, mas estão 5 meses que a gente não consegue pagar. Pagamos agora de novembro, né, Tiago? De outubro. Por que isso, irmãos? Porque nós, como membros, não temos feito nosso papel.
E é nosso papel fazer isso. É nosso. É meu e seu. Um crente que entende o princípio da palavra de Deus, que ele já se converteu, ele já renunciou à sua vida. Se você ainda está se convertendo, esse papo não é para você, tá, irmão? Tem muita coisa mais importante para você pensar agora do que nisso, mas uma hora o Senhor vai ministrar o teu coração, vai chegar esse tempo. Chegou na minha vida assim, eu sou dizimista há 30 anos, 32. Quando me converti eu entendi isso, que quando eu recebo a 10ª parte, eu tiro e já dou para o Senhor. Vai fazer falta? Sempre faz falta, irmãos. O rei Davi vai nos ensinar isso. Eu não farei para o Senhor algo que não me custe nada. Então, irmãos, isso vai custar para a gente, mas é a parte do Senhor. E aí que a nossa fidelidade, a nossa honra em cuidar desse ministério que nós tanto amamos e tanto queremos ver crescer. É isso. Irmãos, se não fossem as campanhas que nós fizemos para o Instituto, em prol das ampliações da igreja, irmãos, não estaria nem a metade do que está feito aqui. Tem gente de fora ajudando o Instituto, consequentemente, o pavimento da igreja está ficando bonito. As salas, a Bia usa à vontade, nossa cozinha equipada, tudo. Nós fomos tentar comprar uma lata de tinta para pintar, essa parte aqui não tinha recurso. Eu não quero deixar ninguém constrangido, porque a Bíblia diz que não se deve ofertar por constrangimento, nem por pressão, não é por isso, mas é nós pensarmos na nossa responsabilidade. Você se acha um membro dessa igreja responsável pelo que acontece aqui? Você é abençoado? Você é alimentado pela palavra de Deus? Deus tem abençoado a tua vida? Você sente que é um local que você é bem cuidado, é amado? Meu irmão, aqui é o teu aprisco. Então, ajuda essa obra, irmãos. Repito, não critico quem faz, mas tem pastor que todo culto faz isso. Gasta 20 minutos falando sobre isso, porque o povo dificilmente cai no coração a responsabilidade. E eu confesso que com muita resistência estou fazendo isso hoje, e não quero fazer tão cedo, mas eu quero ensinar aos novos a importância de ser um dizimista. Procura no nosso YouTube lá, irmãos, tem lá a pregação, não precisa eu repetir a pregação. Procura lá, dízimos no YouTube, está lá a ministração toda, assista de novo, quem não assistiu ainda, para aprender. Quem tiver dúvida me pergunta. Eu fico muito feliz quando irmãos novos na igreja perguntam: pastor, como é que funciona esse negócio de dízimo? Nunca dizimei, eu quero ser dizimista. Eu fico muito feliz. Eu explico pela palavra de Deus, irmãos. Amém. E assim que vai continuar, porque tudo na nossa vida cristã tem que ter um ensinamento, e essa é uma parte importante também. Então, irmãos, entenda uma coisa, você pode pensar: mas o meu R$100 não vai fazer diferença. Não pensa isso. Primeiro, porque ele não é teu. A Bíblia diz que aquele que toma a parte de Deus, rouba de Deus. Então, começa por aí. A Bíblia ensina. E é a tua parte com a minha parte, com a parte de todos, que faz esse ministério crescer, irmãos. Então, não estou brigando com vocês, não estou aqui querendo fazer um sensacionalismo, não é isso, mas ensinar, porque você vai ser abençoado com isso. E você que já é bem mais tempo convertido, está na fé, meu irmão, você está pecando muito, muito. Os irmãos mais novos aí que têm dificuldade, não engrenaram ainda, né? Estou tentando ser dizimista, não consigo, está naquela luta, né? Mas os irmãos que são velhos na fé, já têm tempo de caminhada, meu irmão, prioriza o Senhor. Eu sempre falo, porque qualquer coisa errada que der na sua casa, você vai dar um jeito de fazer. Ou na saúde, dá um jeito de fazer. Mas o Senhor não tem o SPC que vai ligar para a gente. O SPC nem faz mais isso, né? O cartão que vai ligar lá, o cobrador. Não, o Senhor não manda cobrador. Então aí eu posso ficar devendo para o Senhor? Não faz sentido, irmãos. Entenda uma coisa, a gente precisa disso para que a igreja possa se sustentar, se manter, crescer, ficar mais linda, receber mais pessoas. É isso, irmãos, simplesmente isso. Nós, como membros, precisamos entender a importância disso. É bênção para a sua vida. Eu não fico olhando quem dá dízimo, tá, irmãos? E gente que fala: pastor, eu não dei dízimo esse mês, tá?
Eu nem sei disso, irmão. Fiz igual para o agora. Eu nem olho para essas coisas. Quem vê isso é o Tiago só. Eu não fico olhando. O Tiago é o tesoureiro da igreja, né? Então o Tiago sabe. Fala para o Tiago, então. Brincadeira, não. Não tem que... Irmãos, não existe isso, tá? É você e Deus. Não pense que o Tiago fica com um caderninho lá, né? Esse mês o Bruno não deu. Não, irmãos, não. A gente confia na provisão do Senhor e Deus tem nos sustentado. Mas poderia estar melhor, né? Poderia estar melhor. Nós poderíamos estar com essas contas em dia, não estar precisando usar do caixa da Marra do São Vicente. Poderíamos estar deixando mais bonito aqui, colocando um teto novo aí, tá nessa laje aí, não sei quantos anos, né? Eu sinto pavor, eu olho para aquele plástico, aquilo ali me dá pavor e fica na minha frente ainda, né? Então a vontade de botar um teto de gesso aqui é vontade, mas não, já orçamos, né? Deu 12 mil, nem pensar. Mas se nós, irmãos, entendermos isso, se nós ensinarmos nossos filhos a fazer isso, nossos filhos ver nós fazendo isso, quando meus filhos ganharam o primeiro dinheiro deles, eu já ensinei eles a tirar a parte do Senhor. Eles fazem isso até hoje, desde que eram bem pequenininhos. Ensinar, mas se seu filho não vê você fazendo isso, ele não vai fazer. Eu sei que hoje tem a questão do Pix, né? Tá, depósito, mas faz um esforcinho para ficar com um dinheirinho na carteira, para trazer aqui na frente. Isso é didático. A gente ensina nossos filhos a fazer isso. A gente ensina isso. Porque às vezes o Pix a gente não faz, né? Porque ninguém está vendo, né? Vamos caprichar, irmãos. Vamos oferecer a Deus algo que custe para a gente. Não falo para você tirar o dinheiro da comida do seu filho para dar para a igreja. Não é isso, tá, irmãos? Longe de mim. Mas honrar com aquilo que o Senhor pede pela palavra. Amém? Espero que os irmãos tenham compreendido. Espero que não tenha ficado nenhum mal entendido. Mais uma vez, peço humildemente perdão aos visitantes, perdão àqueles que não são da igreja aqui. Não é um hábito falar sobre esse assunto, mas eu não ia fazer uma assembleia geral para falar sobre isso. Eu acho que isso é uma instrução também da palavra de Deus, que serve para nós, os que estão chegando para aprender também. Tá bom, irmãos? Deus abençoe e vamos crescer. Sonhos, irmãos, para essa igreja nós temos muitos projetos. Deus, Ele cada vez fala mais, cada vez eu entendo mais por que eu não morri. Eu entendo cada vez mais por que eu não morri. E eu quero cumprir cada coisa que Deus me pede, com toda a minha força, e eu quero contar com vocês para isso, porque vocês são a minha família. Vocês são a igreja, bonito ficou essa, né? Para terminar bem, né, gente? Para não ficar aquele clima ruim no final, né? Vocês são minha família, eu amo vocês, amo servir a Deus com vocês. Estou muito feliz, irmãos, com esses grupos que estão trabalhando no final de semana. Gente, quando vocês mandam, eu fico esperando o vídeo de vocês, dos grupinhos, né? As fotos, né? Ontem as meninas vieram de manhã aqui, deram uma faxina aqui, depois veio a equipe da tarde, organizaram, passaram, limparam, furaram. Eita, coisa boa, gente, o Elvis pegou folga nesse domingo, gente. Você sabe o que é isso? Pensa numa Cida feliz na porta. Fazia alguns meses que o Elvis não parava no domingo, gente. É porque não tinha o que fazer. Olha só. Até o Gilvando, que é da equipe de hoje, foi dispensado. Era só o Gilvando, né? Não tinha mais ninguém. Mas ele viria com o Elvis, ele sempre vem, né? O Gilvando é o braço direito do chefe. Mas não precisou vir porque a equipe de ontem terminou tudo. Olha que bênção. E é muito feliz isso, irmãos. É muito alegre para a gente ver os irmãos se conhecendo, tomando café juntos aqui, tendo esse momento de comunhão. Quem estava aqui ontem, foi bom ou não foi? Sábado, ontem, né? Eles disseram que foi bom, agora baixou um pouquinho o clima, né? Foi bom, né? Amém, irmãos? Amo vocês. Frank, com você, meu querido. Ah, Jesus, que bênção, né? Podia ser sempre assim, né?
uma palavra antes da palavra, né? Não, mas foi bem. Irmãos, eu falei ali que o Tiago tem um caderninho, mas é brincadeira, tá? Eu creio que ele não tenha um caderninho. E é um fichário. É uma enciclopédia. Não, assim, ó, eu vou dar um testemunho que talvez comprove a inexistência do caderninho. Uma vez eu me perdi nos dízimos. Várias vezes eu me perdi nos dízimos, mas dessa vez que eu me perdi, eu precisei que ele visse para mim, e tal mês, tal qual ficou para trás, e ele não sabia. Achei ele incompetente na hora, mas depois percebi, ele não fica vigiando a gente, né? Então, foi bom, tá? Resumindo, isso é bom, né? Então, ele não fica ali, eu acho que não, né? Te vira, faz as tuas anotações aí, se estiver devendo para Deus é pior, então, né? Faz o teu esquema aí. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, então. O que eu falo agora, né? Não, mas foi benção. Eu queria só falar uma coisinha também, Roberto, que tem um pouquinho a ver. E quem sabe eu queria falar porque passa pela minha cabeça, pode ser que passe pela cabeça de alguém, né? Assim, irmão, sobre o dízimo, eu penso que nunca vai acontecer uma circunstância perfeita para você começar a dizimar. Sempre vai ser o que o Roberto falou, e o que a palavra diz, um sacrifício, né? Algo que custa, né? Aí, às vezes, tu fica esperando ganhar um pouquinho mais, porque você ganha R$1.000 por mês e pensa, eu não vou tirar R$100 de míseros R$1.000, aí eu vou ficar só com 900, né? Aí você ganha um pouquinho mais e vai para R$10.000, estou assim, né? Aí você pensa, eu não vou tirar R$1.000, meu Deus, 1.000, por quê? Né? Não é mensalidade de um clube de alto padrão, né? E aí, irmãos, sempre vai ser um empecilho, porque às vezes é pouco, às vezes é demais. Então, se você não toma isso como princípio e como uma instrução do Senhor, vai ficar essa discussão tua com Deus que não vai te levar a lugar nenhum. Então, eu tenho experiência, sou dizimista há 21 anos e nunca deixei um mês passar, já me atrasei, temos uma testemunha aqui, algumas vezes, mas não vou mais mencionar ele, mas corri atrás, paguei atrasado, mas paguei. Irmãos, é tão tremendo, Deus não tem obrigação nenhuma de nos abençoar. O dízimo é para manter esta casa. Isso é o que a Bíblia diz, né? Mas a Bíblia fala também sobre a semeadura, sobre a colheita, e a bem da verdade é que o Senhor nos abençoa, né? Então, é muito tremendo receber esse retorno sem merecer, né? E o Senhor é o Senhor. Amém? Nós vamos abrir a Bíblia em Mateus 20. Quer ver que daí a minha pregação é o oposto do que, né, foi dito até agora. Já pensasse? Mateus 20. Não tem como, porque é Bíblia, né? Não, mas às vezes vai falar uma coisa aqui que totalmente, né? Não, mas eu vou me preocupar com isso. Tá? Brincadeira. Mateus capítulo 20, versículo 15, a parte B do versículo, tá? Depois do ponto. Mateus 20, 15. Vou ler. Minha versão Almeida Revista Atualizada, tá? Ouçam maus os teus olhos, porque eu sou bom? É uma pergunta. Nós vamos orar, irmãos, por essa palavra e clamar a misericórdia do Senhor no nosso íntimo, porque essa palavra ela é muito íntima, posso dizer assim, tá? Vamos orar então. Senhor Jesus, te agradecemos por essa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui com essa casa aberta, com essa porta aberta. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que entrou aqui, aqueles que nos visitam, ou aqueles que já caminham anos conosco. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada casa aqui representada, Pai. Que a Tua bênção chegue em cada lar, Senhor, e que nesse momento nós possamos estar dedicando a nossa atenção completa, Senhor, para a Tua palavra, que a nossa mente esteja fixada aqui, que o nosso coração esteja inclinado a obedecer, em nome de Jesus, Pai. Por isso nós entregamos agora as nossas preocupações, as nossas dúvidas, a nossa vida financeira, a nossa saúde, nosso emocional, os conflitos, tudo no Teu altar, sabendo que ali é o melhor lugar, Senhor, onde podemos descansar as nossas preocupações, em nome de Jesus. Queridos, aqui nós temos uma parábola, uma das 42, muitas parábolas que Jesus falou, tá?
que é a parábola que está nomeada aqui na Bíblia, não sei a de vocês, mas na minha está, a parábola dos trabalhadores na vinha. Nós vamos falar sobre essa parábola hoje, e vi um irmão falando um tempo atrás, e concordo com ele, que esse título não é bom, né? Esse título devia ser a generosidade do dono da casa, ou a parábola do dono da casa, alguma coisa assim. Porque parece que ela está falando aqui como principal assunto os trabalhadores na vinha. Mas, na verdade, ela está falando sobre o dono da casa, sobre o patrão, sobre o Senhor. Tá? O Senhor da casa aqui e o nosso Senhor. A parábola, irmãos, ela é uma história paralela, né? A parábola, essa palavra, no grego, significa assim, colocar de lado, no sentido de emparelhar, assim, botar as duas coisas uma do lado da outra e fazer um paralelo entre a realidade e uma história que eu estou contando para vocês. Jesus não contava parábola porque ele era um contador de histórias, é porque tinha um propósito, ele tinha um motivo, ele queria ensinar algo. Não é porque, hoje tem nada para fazer, vamos contar umas parábolas aí, essas coisas, passar o tempo. Não era assim, né? Jesus sempre tinha algo para falar e sempre tinha a ver com o reino de Deus e coisas espirituais. Aqui a mesma coisa, ele vai trazer uma situação do dia a dia, do cotidiano, ele sempre usava isso. Coisas referentes ao trabalho, ao povo, à agricultura, sei lá, coisas que aquele povo ali, quem sabe, com pouca instrução, poderia entender, né? Então, isso já fala que o Evangelho, irmãos, ele é muito inclusivo. Se a gente for ver, prestar atenção nisso, o Senhor, ele é muito inclusivo, sabe? Ele sempre se preocupava em alcançar aquele que tinha um entendimento mais simples, né? E aquele que tinha um entendimento mais elevado, é claro que ia entender facilmente. Tá? Então, nós vamos ler, aqui é um pedacinho meio grande, mas vamos ler tudo para a gente entender. Aqui, na circunstância, ele estava entrando em Jerusalém para nunca mais sair, né? Enquanto sua passagem aqui na terra. Ele estava entrando na Judéia, né? Que ele não tinha entrado em Jerusalém ainda. Então, a sua última, digamos assim, a reta final do ministério de Jesus. E houve ali uns questionamentos dos discípulos sobre recompensa. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, Mateus, capítulo 19, versículo 29, ali um pouquinho antes do capítulo 20, tá? Então, nós vamos ler do Mateus 19, 29 até o 20, 16, tá? São 18 capítulos aí que vamos ler agora, tá? Mas depois eu venho pontuando e a gente vai entender. Mateus 19, 29, diz assim: E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, essa palavra é muito importante, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Continuando, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, ou seja, um fazendeiro, vamos dizer assim, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Versículo 3, saindo pela 3ª hora, ou seja, 9 da manhã, a primeira vez que ele saiu era 6 da manhã, tá? Versículo 3, saindo pela 3ª hora, às 9 da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Versículo 5, tendo saído outra vez, perto da hora 6ª, ou seja, meio-dia, e da 9ª, 3 da tarde, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, que seria 17 horas, 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém,
também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus, é muita coisa que tem aqui, irmãos, para a gente aprender, e eu vou indo meio que passo a passo, assim, só para a gente não perder essa preciosidade. Essa, para mim, eu tenho a percepção que é uma daquelas parábolas que a gente lê corrido e entende uma coisinha só, né? Quando entende. Está falando sobre isso, tal, não sei o quê, e toca o barco assim. E essa parábola tem falado comigo há um tempo já, né? E semelhante àquela dos talentos que eu falei aqui, né? É parecido essa questão de... Parece que ela é simples, e se tu for mergulhar, tu vai vendo que tem muita coisa embutida ali dentro, tá bom? Então, assim, aqui o que a gente tem? Um cenário de, assim, humanamente falando, de injustiça, parece, né? Nós temos um patrão que saiu 6 da manhã para ir para a praça arrumar funcionários, né? Pelo jeito, era uma coisa comum as pessoas irem para a praça esperar o emprego. Antigamente, irmãos, não sei se isso ainda tem, mas é muito menos, né? A gente passa, quando chega perto de uma cidade pela BR, e vê umas pessoas com uma placa escrito chapa, né? O que é aquilo? É um parceiro para descarregar a mercadoria. O Nereu vai saber disso, né? É um parceiro que descarrega a mercadoria. Antigamente, meu pai é caminhoneiro, eu sei de algumas coisas. Antigamente, o chapa servia também como GPS, né? Tu ia para São Paulo, entregar lá no miolo de São Paulo, mas tu não sabe direito onde é que era a empresa, né? E não tinha, né, os tantos recursos que nós temos hoje. Eu sei que o pessoal mais jovem deve achar isso um absurdo, mas a gente tinha que pedir informação, né, pedir dica, tá, mas é perto do quê, né? Tem alguma coisa, uma placa amarela, um negócio azul, né, para poder saber onde é que fica. E aí o chapa fazia esse serviço duplo. Ele tanto ajudava a descarregar a mercadoria, como ele te instruía. Não, isso aí é lá no bairro tal, tal. O pai dizia para mim, disse esses dias: oi, pai, estás aí, né? Só que falta não está, vai ficar até feio para mim. O pai disse para mim, faz tempo isso, que dependendo de onde era lá em São Paulo, se tu não tivesse chapa, tu não chegava onde é que era, né? Então, esse ali é um trabalhador de diária, que ele acorda sem saber se ele vai ter emprego naquele dia, mas ele faz o esforço de ir para a beira da BR. Aqui, no caso, era uma agricultura, né? Ele fazia o esforço de ir para a praça. Esse dono da vinha, irmãos, é uma parreira de uva bem gigante, tá? O dono da vinha tinha uma vinícola, ele saiu de manhãzinha e foi ali contratar, né? E contratou um pouco ali às 6, talvez viu que o trabalho era muito, foi às 9, não sei qual era a motivação exata do senhor da seara, mas a gente já chega lá. Foi às 6, foi às 9, foi ao meio-dia, foi às 3 e, por último, às 5 da tarde. O expediente era de 12 horas. Então, se trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, os últimos, irmãos, trabalharam 1 horinha. Os primeiros, ele combinou uma quantidade, que era 1 denário, ou seja, uma diária de trabalho. E depois ele falou, pagaria o que for justo, e, por último, ele disse, vão para a vinha, né? Nem combinou nada. Então, nós vamos ler aqui um por um não, ver alguns versículos e tirar o que essa parábola tem para nos ensinar. Amém? Então, nós vamos para o capítulo 20, versículo 2, diz assim, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Esses, irmãos, eram aqueles que se sentiram injustiçados por terem recebidos igualmente aqueles que foram contratados por últimos. Aí, o que eu escrevi aqui? Eles saíram de casa sem certeza nenhuma, né? Senão, eles iam para a empresa que já estava contratado, eles não tinham certeza. Eles saíram de casa pensando, vou sair 5h30, para 6 horas estar lá na praça, porque sempre passa um fazendeiro querendo funcionário, né? Então, ele ia mais
pode ser que não fosse contratado. Esses aqui foram. Tá? Versículo 4, diz assim: e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Então, assim, já estamos na hora 9 da manhã, saindo pela terceira hora, 9 da manhã. Aí ele viu outras pessoas lá e disse, vão para a vinha, eu darei o que for justo. Eles questionaram, tá, o que é justo para ti? Vamos conversar aqui, botar isso em prato limpo, antes de nós começar a trabalhar, depois tu diz, né? Não, eles foram e trabalharam crendo na palavra daquele patrão. Tá? Versículo 6, vamos lá. E saindo por volta da hora 1:10, 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Eu queria desmanchar um pouquinho essa frase para a gente entender o que seria isso. Se a gente lê corridão, parece assim que são os desocupados, né? Parece Jesus não, né? Jesus, dentro da parábola, chama eles de desocupados. Mas isso, irmãos, na sua raiz quer dizer sem ocupação. Se a gente falar, aquele lá é um desocupado, tu diz o quê? É vadio, né? É malandro, não tem outra palavra mais bonita, né? É um desocupado. Na verdade, é só querer que se ocupa. Vai capinar um terreno, a gente fala essas coisas, né? Eu falo. Mas não é isso aqui, né? Porque ele falou, por que vocês estão aqui sem ocupação o dia inteiro? Eles não chegaram ali às 17, porque estavam vendo sessão da tarde, dormindo. Não, eles chegaram cedinho e passaram o dia inteiro ali sem ocupação, só para a gente entender qual era a postura dos últimos também, senão a gente fica julgando. Os folgados ganharam a mesma coisa, né? Não é assim. Versículo 7, olha o que eles responderam. Responderam-lhes, porque ninguém nos contratou. Então, é isso, né? Porque ninguém nos contratou. Eles tiveram uma postura transparente e humilde. Isso não era uma coisa muito boa de se falar. Eles podiam ter dito, não, é porque nós tivemos contratempo, nós chegamos só agora, tivemos que resolver outra coisa. Não, eles falaram a verdade, que é ninguém nos contratou. É como se eles fossem os piores profissionais ali para serem contratados, que ninguém quis a gente. É isso. Ou seja, se eu fosse tu também não deveria querer, porque já é 5 da tarde, provavelmente a gente não deve ser bom, não nos contrate, né? Mais ou menos o que isso quer dizer. Mas eles foram honestos, porque ninguém quis a gente. E o patrão falou, vão também. Não falou que pagou que vai ser devido, não falou ainda, não falou nada. Ele disse, vai trabalhar. Eu acho que eles pensaram o quê? Falta uma horinha, até agora não ganhamos nada, quem sabe vem alguma coisa. E foram. Continuando. Versículo 8, diz assim, ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Eu escrevi assim, o senhor provando o caráter do último para o primeiro. Aí, essa parte eu achei assim meio cruel, mas, com certeza, tudo que o Senhor faz é para nos provar no bom sentido e nos aprovar e nos amadurecer. Ele não poderia, já que ele ia pagar tudo naquele dia mesmo, ter começado a pagar pelos que começaram antes, eles já iam indo embora, né? Ô, fulaninho, chegou às 6 da manhã, pega o dinheiro, vai-te embora. Aí ele nem ia ver que o último que chegou às 17 recebeu o mesmo salário, né? Vamos supor que o salário era R$120. Eu fiz esse número porque fica mais fácil de dividir por 12, tá? Aí vamos dizer assim que era 10 pila a hora, né? Então, assim, pelo raciocínio lógico, né? Ganhou 120 quem começou às 6. Quem começou às 5 ganhou quanto? R$10, né? Meu Deus do céu. Tá, R$10. Então, o senhor da senhora, ele foi lá embaixo, assim, né? Ele começou a pagar primeiro aqueles que, né, começaram por último, para que aquele lá, que chegou às 6 da manhã, visse, né, e tivesse o caráter ajustado. Irmãos, isso de algum jeito deve estar falando contigo já, né? Porque é uma parábola, como eu falei, de um assunto muito íntimo. É muito íntimo isso, uma coisa que a gente não fala para os outros. A gente pensa, sente, né? Sente uma raivinha, fica com inveja, uma inveja santa, diz o outro, não sei de onde é que surgiu isso, né? E, irmãos, e o Senhor trata com a gente lá dentro, porque o Espírito Santo é assim.
Sempre que a gente tenta enrolar, a gente pode enrolar quem a gente quiser. Só não dá para enrolar duas pessoas, nós mesmos e o Senhor, né? Aí a gente enrola o pastor, o pai, a mãe, o marido, enrola todo mundo. Mas você sabe o que você está pensando e sentindo, e o Senhor muito mais, né? E ali o Senhor, Jesus, através dessa parábola, foi tratando lá, né, no íntimo. Ó, é o seguinte, quem trabalhou por último, trabalhou menos, esforçou menos, em tese, vai receber a mesma coisa e ainda mais, primeiro, né? Então, ele começou meio que de trás para frente. Versículo 10, fala assim, disseram-lhe os... Não, eu fui para outro lugar, desculpa. Versículo 10, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Aí, irmãos, é o que talvez nós vamos mais falar hoje aqui, que é sobre a ideia da recompensa, né? O raciocínio errado que nós temos sobre a recompensa, que nos é incutido desde a infância, e a gente não percebe, os pais fazem isso com as crianças e não percebem, e está criando uma má prática na gente, principalmente quando a gente precisa projetar isso para o reino de Deus. Tá? Já vamos chegar lá. Então, eu anotei aqui, a conclusão com base na justiça própria. Eles tiveram esse entendimento, né? Opa, peraí, vou ler de novo. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Versículo 11. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Irmãos, pensem comigo, esse foi o primeiro pecado concebido aqui nessa parábola. Antes, eles pensaram, eles tiveram uma expectativa. Vamos dizer que aquilo foi uma seta, né? Opa, vou receber mais então. Se o cara que chegou às 5 ganhou 1 denário inteiro, R$120, eu vou receber bem mais então, né? Então, isso foi um pensamento que veio. Até aí, irmãos, a gente pensa, né? Todo mundo pensa, ninguém se torna pecador por pensar. Não, mas o que eu farei com esse pensamento, aí é que a coisa começa a vir para fora, a conceber o pecado. E aí eles começaram com uma raiz de pecado bravíssima, que é a murmuração. Isso é muito terrível, porque ela parece ser inofensiva. Quando eu falo só ali, não machuquei ninguém, não ofendi ninguém, a pessoa nem estava presente, parece que não pega nada, porque eu só fiz uma indagação, um questionamento, eu coloquei uma insatisfação para fora, mas isso a Bíblia chama, irmãos, de murmuração, não tem uma palavra mais bonita. Então, o início do pecado aqui foi eles murmurarem. Versículo 12, dizendo, o que eles fizeram? Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Olha qual foi a frase conclusiva de reclamação. Tu igualaste eles a nós. Não é porque nós não ganhamos mais, é porque eles ganharam igual a gente ganhou. Isso é injusto, né? Eu não estou te pedindo mais do que R$120, eu só acho que quem chegou às 5 tem que ganhar 10. Essa é a reclamação. Eles não deveriam ser igualados a nós. E às vezes, irmãos, a gente tem esse sentimento, esse pensamento, e a palavra já está trazendo aqui para ver se a gente se ajeita na vida, né? Que é difícil, eu sei, né? Porque é muita coisa para ajeitar, a gente é muito errado, a gente tem pouco merecimento, e é verdade isso. Deixa eu melhorar essa frase. A gente não merece praticamente nada pela nossa conduta, né? Melhorei? Tá. Piorei, né? Tá. A gente não merece nada, irmãos, né? Se for assim, ó, vamos fazer uma coluna assim das minhas benevolências e das minhas, né? Daquilo que eu faço de bom e das minhas cacas, né? Ô, irmãos, o que a gente merece? A gente peca sem nem saber, né? Depois alguém vem e fala, ô, irmão, estou chateado. O que ele está doido? Chateado com o quê? Né? Aí ele vem falar uma coisa que tu nem notou, mas nem nada. Tu fez isso já com 500 pessoas e para ti está tudo bem, né? E estou falando que vem à luz. Imagina os irmãos que nem chegam em ti porque tu tem cara feia, né? Aí, nego, né? Então, assim, é muita caca que nós temos dentro de nós, né? Então, se for falar de merecimento, é difícil, tá? Continuando. Eu vou melhorar no final, tá? Não fiquem tão desanimados agora. Versículo 12, se eu lembrar. Versículo 12, diz assim... Não, já falei o 12. Versículo 15, fala...
Não, eu vou ler o 13 de novo para vocês entenderem. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, como se o proprietário precisasse dar satisfação para alguém, né, que não precisa, porque ele é o patrão, né? Ele contratou, ele pagou, qual é o problema? Para que gastar saliva com funcionário murmurento e rebelde? Mas ele disse, amigo, vírgula, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Estava só trazendo a lembrança, porque tudo isso já foi dito lá no começo da parábola. Toma o que é teu e vai para a tua casa, vai descansar, né? Pois quero dar a este último tanto quanto a ti, como quem diz. O cara não trabalhou 12 horas, mas ele foi buscar serviço às 6 da manhã, igual a ti. Tu acha que a tua casa tem mais necessidade de recurso do que aquele que não foi contratado às 6 da manhã? Por quê? Né? Por que tu entendeu que tu és melhor do que ele? Só porque ele não foi contratado, mesmo estando lá disposto para trabalhar tão cedo. O dia todo, a parábola diz. Estivemos aqui o dia todo e ninguém nos contratou. Aí ele fala para ele, eu não posso ser bondoso com o outro? É isso? Tu estás dizendo o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro? Entendi direito? Né? Versículo 15. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? E aí a chave, né? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Irmãos, é isso. E como eu falei, é uma coisa íntima. A gente não fala essas coisas. Não, eu fiquei triste porque o outro foi honrado. Né? Eu fiquei triste porque o outro está sendo abençoado. Eu fiquei triste porque o outro tem saúde e eu não tenho. A gente não fala essas coisas, né? Se fala, amém, já está botando para fora, já confessa como pecado, mas normalmente fica guardadinho lá dentro, né? Às vezes sai uma murmuração aqui, como aqui, né? Ou uma murmuração lá, mas de uma forma geral a gente não confessa como pecado. E aí, irmãos, a gente precisa aprender com isso. Aqui o questionamento, antes disso, né, o contexto era que ele estava querendo saber assim, quem que teria mais privilégios? Era um costumezinho feio que eles tinham, né? Aqui era Pedro falando, nós deixamos nossa casa, nós deixamos nosso serviço, nós estamos te seguindo, vamos ter um privilégio, não vamos? Ele falou, não, eu vou abençoar, tal, não sei o quê, mas assim, ó, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Ou seja, o meu reino sou eu que organizo, né? O dinheiro é meu, eu pago o que eu quero para quem eu quiser, né? Se eu estiver te devendo, eu vou te pagar, como se o Senhor devesse alguma coisa para a gente. Mas é o que ele falou aqui. Deixa eu te explicar, né? Eu não combinei contigo, né? Agora tu vai querer me ajudar a organizar o meu dinheiro, né? Irmãos, ele faz isso outras vezes com os discípulos, né? Quando João e Tiago pedem, deixa nós sentar do teu ladinho, lá no camarote, né, do céu, né, lá na primeira classe, não sei como é que funciona, né, na suíte presidencial do céu, deixa nós sentar ali contigo, do ladinho, um à esquerda, um à direita, tal, não sei o quê. Eles tinham essas vontades, a mãe de um pediu, ei, deixa eles lá, né, mãe é bicho doido, né, é bem coisa de mãe mesmo, desde a época, né, a mãe sempre tentando fazer o lado do filho. E eles tinham isso, sabe? Mas nós vamos ter privilégio, né? Não, diz para nós, que nós estamos passando o perrengue todo, mas nós vamos ter privilégio. E aí o Senhor vem com essa distorção santa, né? Dizendo, o que é de vocês vão ter, não se preocupa se eu vou ser bondoso com um ou com o outro. E se eu quiser mais pessoas sentadas do lado do meu direito, da minha esquerda, vocês vão ficar tristes, é isso? Vão ficar chateados, né? Irmãos, a gente precisa aprender com o Senhor. Deixa eu só ler uma coisa que eu escrevi aqui. Assim, irmãos, às vezes, com esse versículo 15 aqui, o que a gente conclui, né? Que às vezes a gente consegue ficar infeliz com qualquer coisa, seja qual for a circunstância, né? Tu consegue enxergar aquilo como algo ruim. Por exemplo, que você tem pouco trabalho na igreja. Poxa, ninguém me dá nada para fazer. Não é o caso aqui, né, irmão? Tá. Aqui é só você falar, pastor, eu acho que sim, precisa. Vem tu, vem todos os irmãos, vem tudo. Mas você não está fazendo aquilo que queria, vamos dizer, né? Queria estar aqui com o microfone pregando, não queira, tá? Não queira que a gente passa 2 horas de banheiro para estar aqui agora, né? Ainda se segurando, né? E glória a Deus.
mas eu queria fazer outra coisa. Daí tu pensa, poxa, eu recebi tão pouco, mas é assim mesmo, não sei o quê. Não. Tá, aí reclama porque acha que o que faz é pouco, não tem importância, não é visualizado e é chato, né? Aí, se o pastor deu uma resposta bem assim, poxa, meu Deus do céu, olha aí, ó, tanta coisa que eu tenho que fazer. Tem gente, irmãos, que não fica feliz com nada, né? Se o patrão tivesse, sei lá, pagado mais para ele ia achar injusto ainda, né? Porque, poxa, só isso, o cara trabalhou 1 hora, vamos pensar, 1 hora ganhou 120, então eu tenho que ganhar 12 vezes 120. É assim, tem gente que é assim, ainda mais hoje em dia, que tem esse raciocínio de ganhar sem trabalhar, né? O tal do benefício. A pessoa sempre fica procurando se não tem um benefício perdido lá, que ela não viu e merece receber, né? Não sei de onde é que nós tiramos isso. Agora eu vou dizer, eu sei de onde é que nós tiramos isso. Eu queria falar sobre educação de filhos. Desculpa, tá? Se eu estiver errado aí no curso aí. Você que tem o costume, já falei isso aqui antes, mas faz anos, a maioria não estava, e quem estava, de certo, já esqueceu, porque tudo que a gente fala de útil aqui, vocês esquecem, né? Se a gente fala uma piada, vocês lembram, né? Eu já falei aqui sobre não dar presente para o seu filho, porque ele passou de ano. Nunca faça isso, irmãos, porque você está ensinando o seu filho que se ele passar de ano, ele vai ganhar uma recompensa além da recompensa que ele já vai ter, que é passar de ano. Entendeu? Eu sei que a gente ri, mas nós estamos criando na mente deles a ideia da recompensa, que é uma droga. Não serve para nada. Por quê? Essa criança, ela pensa que ela vai ganhar um presente porque ela está fazendo aquilo que ela já deveria fazer do normal da vida. É obrigação dela passar de ano. Ela não tem que receber um benefício por passar de ano. Ela tem que receber a correção se não passar, né? É verdade isso, irmãos, né? Por quê? Porque ela teve recurso. Ah, não, eu não comprei o livro, ela não teve tempo, ela trabalhou na lavoura todos os dias, né? Domingo ela trabalhou na lavoura, ela não tem um livro, ela não tem caderno, ela não tem lápis. Aí não, né? Ela não tem obrigação. Mas não, todo o recurso ela teve para desempenhar aquilo para o qual você colocou ali, né? Aí no final ela ganha um presente por ter feito aquilo que ela deveria ter feito. Aí essa criança, ela cresce com a ideia da recompensa, né? Aí quando ela é contratada numa empresa, eles prometem, nós vamos pagar para você, Joãozinho, R$ 1.200. O que ele pensa? Eu vou trabalhar bem certinho, fazer tudo certinho, que daí lá no final, provavelmente, o patrão vai me dar 1.400, porque eu fiz tudo certinho. Mas isso, irmãos, não é verdade, porque ele foi contratado para fazer tudo certinho. Se ele não fizer tudo certinho, ele vai para a rua, né? É assim. Então, a gente precisa entender isso para não estragar os nossos filhos com presentes. A verdade é essa. Tem 2 problemas essa questão. Eu estou falando aqui da criança, mas tudo isso a gente pode remeter para a nossa vida adulta e para tudo na vida, né? 2 problemas da recompensa. Ela cria uma ilusão, né, de que você vai ganhar algo fazendo somente a sua obrigação. E a outra coisa, ela tira o conceito da dádiva, né, que é algo tremendo, que é algo que Deus faz pela gente, né? Então, ao invés de dar um presente em dezembro, que ele passou de ano, dá um presente em qualquer outro. Quer dar um presente? Eu quero dar um presente, eu tenho dinheiro, está sobrando, eu quero dar um presente. Dá um presente em qualquer outra ocasião, porque tu queres, porque tu o ama, né? Ah, filho, eu te amo, eu quero te abençoar com isso. Pronto. Não fica atrelado a ele ter passado de ano, que é exatamente o que o Senhor faz com a gente, se for pensar assim. Ele nos dá coisas porque ele nos ama, não é porque a gente se comportou durante esse ano e o Papai Noel, né? Papai Noel vai dar um presente. Não, é porque ele nos ama. Agora, se ele for ver o nosso desempenho para dar presente, né? Aí ralou-se tudo, né? Então, vamos pensar assim, ó, no maior presente, na salvação. É porque você se comportou bem e passou de ano? É porque você fez o serviço certinho e chegou no horário? Não, é porque é uma dádiva. Aí eu quebro o conceito da dádiva, que é maravilhoso, e alimento o conceito da recompensa, que é uma droga. É muito ruim, irmãos, a gente achar que vai fazer uma coisa que a gente tem que fazer e ter uma recompensa. Diferente se você é um vendedor comissionado, né? O que você tem que fazer como vendedor comissionado? Chegar na loja, no horário e tal, atender os clientes. Se você vender, você vai ter... É diferente o conceito, né? Porque não é um salário combinado no começo do mês.
você tem uma ajuda de custo, que é para se manter, ir e voltar, tal, não morrer de fome. Tudo que vem além disso tem a ver com o seu desempenho. Aí você semeia, com certeza, isso existe. E aí colhe depois. O problema é quando não tem nada a ver com comissão e a gente quer receber comissão, por ter varrido a loja bem varrida. Né? Quando eu já tinha que fazer isso, por ter passado o café bem passado, por ter, não sei, atendido o cliente bem atendido. Isso aí é a nossa obrigação. Irmãos, a gente precisa entender que o Senhor nos chamou para servi-lo, e servi-lo por amor, porque aquilo que eu faço é por amor. Até lá no teu serviço você faz por amor ao Senhor, já que amar o patrão às vezes é difícil, né? A Bíblia diz isso. Tudo que tu fizer, faz como ao Senhor, como serviço ao Senhor, e não a homens. Né? E é tremendo quando a gente entende isso e entende, eu vou fazer o certo porque é o certo a ser feito. Parece uma coisa boba demais, mas a gente se acostumou no país a, se eu não pegar atestado, eu já não vou para a rua, porque está tão precário o negócio, se o cara não pega atestado, chega na hora, ele não precisa nem trabalhar direito, ele não vai para a rua. Isso é muito ruim. Se você pensa assim, eu vou tocar assim, ó, um dia eu trabalho mais, um dia menos. Aí esse é um raciocínio muito pobre, irmãos, é muito pobre isso. Né? Eu vou ficar aqui mesmo, no meu lugarzinho, um dia eu trabalho, outro dia eu me finjo de morto, outro dia eu toco. O importante é meus R$1.200 no fim do mês, nada contra. Mas aí, irmãos, para onde é que tu vais evoluir na vida? Né? Se tu pensas assim, dando prejuízo para o patrão, posso dizer. Amém, queridos? Não sei se estou me fazendo entender, acho que estou, né? Até demais, né? Tá. Continuando. Tá. Assim, ó, todo esse entendimento que eu estou falando, irmãos, né, de não ficar esperando algo em troca, não anula a ideia do conceito de semeadura. Né? Na verdade, os dois nos colocam no mesmo lugar de obediência. É mais ou menos o que eu falei no comecinho, o Roberto também falou sobre o dízimo. Né? Eu pago o dízimo porque eu preciso pagar. Porque eu entendi que a casa é sustentada, por isso aqui não tem uma verba do governo que sustenta a igreja, muito pelo contrário, acho que até vai piorar isso, né? Mas somos nós que sustentamos isso aqui. Então, eu entendi isso, pronto. Aí, irmãos, é claro que Deus é Deus, Ele vai me abençoar porque Ele tem prazer nisso. Porque, na verdade, irmãos, Deus não precisa de dinheiro. A gente vai achando assim que está abençoando Deus, né? Eu vou te dar uma mão, aí dar uma ajuda. Não, não existe isso. Deus não tem esse problema de necessidade. Né? Isso aqui é uma organização nossa. Tal. E aí Deus olha lá de cima e vê, poxa, espera aí, tem fidelidade aí, tem gente plantando fidelidade. Vai colher fidelidade. Então, uma coisa a gente faz porque tem que fazer. Aí o que vai vir é do Senhor, e é tremendo fazer sem esperar de volta. Porque daí quando vem, irmãos, o que é? É uma dádiva, não é uma recompensa. Poxa, olha o que o Senhor me deu. Né? Aí tu pensa, mas eu ganho 1.000 é pouco. Agora eu ganho 10.000, eu não vou dar 1.000. Mas quem é que te ajudou a ganhar 10.000? Né? Do nada você pulou do 1.000 para o 10.000? Não. Tem Deus aí no meio. Tem Jesus Cristo te ensinando. Tem o Espírito Santo te mandando trabalhar, não ficar matando serviço e tudo mais. Né? É o Senhor que te dá, como a Mônica sempre fala quando ela ministra aqui sobre dízimo, né? É o Senhor que te dá saúde para levantar e para ir trabalhar e conseguir o teu recurso. Né? Se um dia o Senhor resolver não te dar saúde, querido, daí os teus questionamentos vão acabar. Né? Todos, inclusive. Né? Então, irmãos, é tudo para o Senhor. Na verdade, não é só 10% que é do Senhor, né? É 90%, é 100% que é do Senhor. Os outros 90% também é do Senhor. Né? Mas é que, quando a gente entende o 10%, todo o meu 90% fica dentro de um raciocínio mais coerente, posso dizer. A gente pensa mais onde gasta o dinheiro. Né? A palavra fala, por que tu gasta o dinheiro naquilo que não é pão? Né? Coisa para esbanjar nos teus prazeres. Então, você compra aquilo que é necessário. O Senhor sabe da necessidade. Por isso que Ele pagou R$120 para o cara que foi contratado às 5 da tarde. Ele também tinha família. Ele também precisava comprar um alimento, sei lá. Então, o Senhor sabe. Agora, se eu vejo o cara que está sendo abençoado e eu fico triste... A irmã Miriam fala sempre isso, e esses dias o Roberto falou. A Bíblia diz para a gente chorar com o que chora e alegrar com o que se alegra. A irmã Miriam fala assim, e eu vejo que é bem assim mesmo. E o Roberto também falou algo bem parecido. Chorar com o que chora, a gente até chora, né? Tem uns que nem isso, mas até chora.
Agora, se alegrar com quem se alegra, irmãos, a gente tem que cuidar para não cair nesse engano. Se o irmão está sendo honrado, abençoado, está se alegrando, vamos se alegrar com ele. Nós somos uma coisa só, que foi ministrado aqui domingo, né? Se o dedão está inflamado, irmãos, dói tudo, né? Tudo é um problema. Então, se qualquer parte do corpo padece, o corpo todo padece junto. Se uma parte do corpo se alegra, o corpo todo se alegra junto. Amém? Vou continuar. Estou quase, tá? Daqui para frente, eu acho que alivia, não sei também. Falei isso já antes, né? Aqui. Nossa postura frente à bondade de Deus é essa. Se Ele não nos deu, mesmo me amando tanto, ou é porque Ele não quer, ou porque tem algum motivo. E aí eu vou abrir em Romanos 8, versículo 32. Se vocês quiserem abrir, abram também. Romanos 8, 32. Acho que é importante para você circular esse versículo. Todo mundo conhece, tá? Romanos 8, 32. Deixa eu circular esse versículo, porque eu não circulei esse versículo. Que feio, né? Tá, diz assim, ó. É dentro de um contexto maior, tá? Mas eu não vou entrar, porque daí da outra pregação. Fala assim, ó, falando de Deus, né? Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, né, ao invés disso, por todos nós o entregou, né, o filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, entrando ali no que eu escrevi agora, né? Se ele não me deu, irmãos, algum motivo tem, ou ele não quer me dar. Ele não poupou o próprio filho, né? O que é uma outra coisa para ele, ou uma necessidade que tu tens, ou enfim, um outro detalhe? Se ele não poupou o próprio filho, irmãos, a Bíblia ela tem que ser viva para nós e verdade também. Então eu tenho que ler isso aqui pensando, eu não tenho o que eu quero ainda, porque Deus não quer me dar, ou algum motivo que eu preciso aprender, porque o bem maior, Ele já me deu. Tenho certeza que se eu perguntar para vocês aqui, que tem filhos, qual é o seu bem maior? Né? Daria o teu filho? Ninguém daria o filho, né? A gente daria, quem sabe, outra coisa, mas o filho não. Ô, irmãos, a gente precisa aprender a confiar no Senhor e saber que Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas a gente se entristece. Fazendo uma parábola dentro de uma parábola, não sei se precisa, mas vou fazer. É como se eu chegasse aqui e dissesse, vou usar o nome da Monique, porque é minha filha, qualquer coisa, eu me acerto com ela em casa. Monique, vou te dar um chocolate, tá? Aí ela vai ficar o quê? Feliz, porque ela gosta de chocolate. Eu acho que todo mundo aqui, né? Aí depois disso, irmãos, eu pego e dou 2 chocolates para todos os irmãos, e ela fica somente com um. Aí a felicidade dela, automaticamente, pode virar em tristeza, porque todo mundo ganhou 2 e ela ganhou 1. Né? E é sobre isso aí que eu estou falando. Né? Para a gente ficar triste porque os outros têm e eu não tenho. Né? Sendo que o que eu prometi para ela, ela ganhou. Deu, era só isso, filha, não precisa me matar em casa. Tá? Amém. Irmãos, e por último, né, só para nós acabar aqui, tem o caso mais grave que esses todos, que é aquele que não vai para a praça e se sente injustiçado. Né? Aquele que foi em casa dormindo, vendo sessão da tarde, que nem se vê mais sessão da tarde, eu acho, né? Eu falo sempre isso. Ficou em casa dormindo e pensa, poxa, os fulanos ganharam e eu não ganhei nada. Né? E tem, tá? Tem gente que não vai para a praça, não vai lá esperar o senhor da vinha passar e fica indignado. Ué, e eu, né? Por que eu não chega a minha vez, né? Ah, irmãos, como último convite eu queria dizer, vá para a praça, né? Se coloque à disposição do Senhor, né? Não que Ele precisa da tua mão de obra especializada, mas é o que todos nós devemos fazer, servir ao Senhor. Especializado, irmão, quase nenhum de nós aqui é, mas o Senhor vai nos capacitando, nos aprimorando, e a gente daqui a pouco vira gente até, né? Mas vá para a praça, se coloque à disposição. Eu estou falando isso num momento bom da igreja, né? Nem soa muito como repreensão, porque eu vejo bastante irmãos se colocando à disposição, né? Mas vamos aproveitar, então, essa boa vontade para que o negócio alavanque. Isso aqui, irmãos, eu falo assim, de uma qualidade geral. Essa igreja, ela pode ser muito maior, assim, em todos os âmbitos, né?
porque nós temos uma boa recepção, nós temos a palavra. Eu nunca vi, irmãos, uma besteira sendo pregada aqui em cima, fora as coisas que eu falo. Mas, falei isso, mas já me condenei. Né? Fora as besteiras que eu falo, a maioria é tudo gente séria que vem aqui, irmãos. Né? É tudo gente séria. Né? E é verdade, irmãos, se a gente erra, como diz o Roberto, é tentando acertar. Então, esse lugar, irmãos, não é porque a gente quer ser enorme, mas as pessoas precisam de Jesus. Esse bairro precisa de Jesus. Esses bairros ao redor precisam do Senhor. Então, nós temos o que oferecer, nós temos o que dar e, enfim, uma estrutura para acolher. Amém, queridos? Vamos nos levantar para orar? Amém. Amém. Senhor Jesus, nos colocamos nesse momento diante de Ti, à Tua disposição, para que o Senhor possa trabalhar mais e mais essa palavra na nossa mente, no nosso coração, naquilo que somos, Senhor. Cada um de nós chega diante de Ti com os seus costumes, com as suas práticas, com a sua maneira de lidar com as coisas, com os problemas, mas nós sabemos que a Tua palavra é a instrução para a nossa vida, é ela que nos quebranta, é ela que nos instrui, que nos mostra coisas do dia a dia, dos dias de hoje, que mostra como ela é atual para nós. Obrigado, Senhor, te agradecemos e te agradecemos pela obra que Tu estás fazendo dentro de cada um de nós. Nós sabemos que muito temos a aprender, mas muito mesmo, mas nós contamos, Senhor, com a instrução do Teu Espírito Santo, com a paciência do Teu Espírito Santo, com o amor que Tu tens para conosco, mesmo nós não merecendo. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre cada mente, cada coração, que a Tua bênção esteja sobre cada irmão aqui, sobre a casa deles, Pai, que a Tua paz reine, Senhor, sobre a casa de cada um e que a Tua vontade se torne cada vez mais clara, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tem recado, Roberto? Já foi dado os recados. Deus abençoe, boa semana e até quarta.